Então, boa noite, boas-vindas aos estudantes da nova edição do curso Lab Moda Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 18 anos promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente, temos o apoio da PVH Foundation e a parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Os encontros online fazem parte do curso de moda e empregabilidade que recebemos profissionais de diversas áreas, irão dividir com nossos alunos sua trajetória, experiência, visão de mercado e principalmente seus questionamentos. A consultora de imagem Yuri Araújo é a nossa convidada. Ela que é formada em texto e moda pela USP, tem curso técnico em vestuário também pelo Senai e trabalhou como figurinista para televisão, stylist de apresentadores, celebridades e produtora de moda para agências de marketing e publicidade. Hoje é a nossa consultora que vai dividir com a gente, então, a sua trajetória. Boa noite, Yuri. Tudo bom? Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, todo mundo. Então, vamos começar. Eu sei que você tem uma apresentação, então, se você quiser já subir ela, porque daí você já começa com a sua trajetória, né? Tá bom. Pessoal, eu vou colocar uma apresentaçãozinha, né, com algumas imagens. Eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês, que eu acho que é uma forma de trazer um pouco da minha vivência, de mostrar para vocês as possibilidades, né? Porque eu estava até falando para elas, eu não era bem resolvida com moda, tenho as minhas questões ainda com moda. Então, não foi minha primeira opção, bati cabeça, tive muita dúvida, que faz parte, não é fácil a gente escolher uma carreira e a gente se manter numa carreira, ainda mais hoje em dia, né? A gente não vive mais aquela época que a pessoa tinha uma carreira e é até morrer. Hoje em dia, enfim, a gente tem dúvidas e a gente também tem que ir se moldando, se modificando, e isso faz parte. Então, eu acho que um jeito de trazer, né, de contribuir, é falar um pouquinho do meu percurso, digamos, e de como eu estou no mercado hoje, as possibilidades para quem se interessar também. Então, eu vou fazer essa apresentação, vou contar um pouquinho, e vocês fiquem à vontade depois, vou deixar um tempo para vocês me perguntarem, tirarem dúvidas, ou até durante a apresentação, se de repente surgir, então tá bem aberta, tá? Se a gente, sei lá, algum assunto for interessante, a gente fala também. Então, vou apresentar aqui, tá? Combinado. Então, aparecendo, gente, podem jogar aí no chat que a gente fica de olho aí com perguntas, sugestões, vocês conhecem. Tá todo mundo vendo? Tá compartilhando? Sim. Tá. Então, assim, eu trabalho hoje, né, com a consultoria de imagem. Então, eu vou falar um pouquinho das possibilidades de inserção nesse mercado. E, para começar, né, eu queria agradecer ao Instituto, as meninas, o projeto, falar que é uma proposta muito valiosa para mim, pessoalmente, vou contar para vocês por quê. Né, vou falar um pouquinho da minha trajetória pessoal, profissional, e um pouco também sobre esse mercado da moda, porque ele é um mercado muito elitista e segregador, e isso pode intimidar muitas pessoas, até, assim como eu, a acharem que não, não vou me adaptar, não gosto de moda, ou tenho uma visão muito recortada. Então, eu quero trazer um pouquinho das minhas dúvidas, das minhas crises profissionais e existenciais com esse meio, né? E é uma oportunidade de falar sobre, enfim, o mercado e as possibilidades de vocês estudarem e atuarem com moda hoje em dia, tá bom? Sobre mim, né? Eu venho de uma família de trabalhadores rurais, então eu nasci no interior. Muitas pessoas da minha família sequer terminaram o ensino médio, então fazer uma faculdade, por exemplo, já era algo que não fazia tanta parte ali da minha realidade. Pensar em fazer moda, então, era uma maluquice, né? Assim, porque já era, né? Eu já estava dando um salto grande, porque pensar em fazer uma faculdade já era algo grande. Felizmente, eu conheci pessoas que me abriram os olhos, que me inspiraram, que mostraram que eu podia sonhar, que poderia ser possível, né? Professores mesmo, e também um cursinho, eu passei, né, na faculdade, graças a um cursinho comunitário, porque a minha bagagem da escola ainda não foi suficiente, então eu não passei de primeira. E quando eu passei em psicologia. Então, na minha primeira opção não foi a moda, né? Eu achava a moda fútil, eu achava que eu não ia me adaptar, que, enfim, que eu ia ser um peixe fora d'água, então eu não cogitei fazer moda. Fui para psicologia, passei numa universidade pública, e assim, mesmo uma universidade pública, né, pessoal?
a gente tem que se manter lá. Então, às vezes a gente não sabe, mas existem auxílios dentro da própria universidade para a gente se manter, tipo, moradia ou um auxílio aluguel, alimentação. Então, essas coisas também podem tornar possível, né, a gente sair, de repente, da nossa cidade, porque, eu moro em São Paulo, né, eu moro hoje em dia, que eu era de Atibaia, na verdade. E aí eu fui para Bauru, né, uma cidade longe, e lá não tinha moradia, então eu dividia apartamento lá com o pessoal, e eu era bolsista dentro de uma faculdade pública, então trabalhava lá e ganhava uma bolsa, né? Então não é só faculdades particulares que a gente tem condição também de ganhar. E eu acho que isso é importante falar muitas vezes, porque às vezes a gente não sabe dessas coisas. Eu fui descobrir isso no cursinho, que era um cursinho comunitário, e aí as pessoas contaram, e muitas até na minha faculdade não tinha ninguém que morava lá, que podia me alojar. Mas teve colegas que foram solidários, que acolheram outras pessoas, porque não é fácil, né? A gente muitas vezes se bancar, né? Porque você não paga mensalidade, mas você tem que comer, você tem que pagar um monte de xerox, você quer ver sua família de vez em quando, enfim. E aí eu queria deixar isso aqui, né, exposto, porque se alguém tem, às vezes, essa vontade, né? Hoje em dia tem formas, né, de conseguir passar numa universidade particular, com bolsa, ou fazer um financiamento, mas também tem as faculdades públicas, e isso é um meio de possível, digamos assim, tá? Como eu falei, eu tive minhas crises, né? E aí eu tive a minha crise com a psicologia, porque eu não me identifiquei com a formação. Eu admirava muito, mas para mim eu não me via mais ali discutindo texto, sentando em círculo, e aí eu não me eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de me intrometer, de resolver, e aí eu tive minha crise com a psicologia, acabei trancando e realmente desisti. E aí depois fui pensar em moda, descobri o curso, eu passei no curso da USP, que é um curso recente, né, de moda. Ele é um curso, na verdade, não essa moda que a gente conhece, de estilismo, né? Isso eu mal fiz croquis na minha vida, na minha formação, para vocês terem uma ideia. A gente aprendeu sobre maquinário, sobre a estrutura, né, dos fios, dos tecidos. Então era quase uma engenharia. Tinha parte de marketing, tinha parte, enfim, um pouco de história da moda, né? Não era tão forte, mas assim, quando é uma faculdade pública, tem ali um viés para a ciência, né? Então acaba tendo, é bom vocês olharem, se vocês forem fazer alguma formação, ela é focada no quê? Quais são os meus interesses, né? Então é interessante vocês saberem disso. E aí eu falei, nossa, e agora? Comecei a trabalhar numa loja de roupas, porque eu precisava, né, me bancar e tal. E aí falei, nossa, como é que vai ser, né? Será que eu vou conseguir passar? Estudei e consegui passar. E depois eu já estava com a minha crise, porque, eu já desisti de uma faculdade, então eu preciso dar um jeito e compensar. E me matriculei também no Senai. O Senai, para quem não sabe, tem o curso técnico. Tem o técnico têxtil e o técnico em vestuário. Eu fiz o técnico em vestuário, ali no Brás. E o de moda, né? Assim, ele é mais chão de fábrica, né? Então, você conhece os processos de uma confecção, digamos assim. Então, você... desculpa, deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. Tá aparecendo para vocês a apresentação? Sim, a gente só está aqui na dúvida se é a Lívia que está aí nas fotos. A Lívia, vocês conhecem a Lívia? A Lívia, eu falo que uma das grandes alegrias que a faculdade me trouxe foram as pessoas, e a Lívia é uma pessoa muito especial na minha vida. Então, a Lívia está aqui, está em várias fotos. A gente se conheceu na faculdade. E aí eu acabei passando na faculdade, conheci a Lívia e outras pessoas queridas, e a formação em si me levou para caminhos que eu não esperava. E isso pode acontecer na nossa vida também, né? Assim, porque eu acabei indo para a área de figurino, que eu nunca imaginei
né? Eu era a pessoa que fazia cosplay, que gostava de fazer fantasias, eu era muito tímida quando eu era criança. Então, a moda, né, ou é uma forma de se comunicar também, é uma forma de, né, de arte, enfim. Então, era o meu jeito também de me expressar. Só que eu achava que era um hobby, eu não achava que eu poderia trabalhar com isso. E quando eu tive a oportunidade de ir para o figurino, foi uma forma de extravasar esse lúdico, né? Porque eu já tive várias crises, estou falando para vocês, né? Eu cheguei a pensar, depois que eu desisti da psicologia, em ser, por exemplo, várias coisas, mas uma delas era fotógrafa forense. Fotografar pessoas mortas. Então eu falei, gente, olha onde, né, onde a gente vai, porque a gente precisa se manter, né? E a gente acha que a gente vai dar conta. E eu falei, nossa, ainda bem que não, porque eu precisava de algo mais leve, mais lúdico, assim, né? Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa de mão na massa, de realizar, de ver acontecer. E a psicologia, eu hoje em dia trabalhando com a consultoria, eu vou falar um pouco para vocês, a consultoria me ajudou a pegar tudo que eu gostei dessas áreas, né? Que nem a moda, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o conceito. A moda é uma forma de se comunicar, é uma forma de se expressar, e ela tem muito a ver com a subjetividade de cada um, né? Não é só esse mercado de tendência. Vou falar um pouquinho mais para frente, mas aí eu quero contar para vocês, né? Acabei indo para a área de figurino, não esperava, fui como estagiária cursando a faculdade. Aí cheguei lá, tive a oportunidade de ser de ter uma promoção. Então, eu virei assistente na época do programa Pânico, e era legal em partes, porque era muito desafiador, eu fazia muitas fantasias, eu vestia não só o elenco, vestia todo todo mundo, né? Assim que aparecesse, faziam paródias, era um monte de coisa, só que era muito desafiador, muito cansativo, e enfim, eu estava ficando em pânico já. E aí eu pedi demissão na época, porque eu não estava mais me identificando também, trabalhava demais. Só que depois eu tive uma oportunidade de voltar, agora como figurinista, e eu vesti o CQC. Mas não só o CQC, a gente fazia muitos outros programas. Então, eu vesti pessoas do entretenimento, mas também do jornalismo, esportes por muito tempo também, então já vesti apresentadores, comentaristas, vesti mulher, vesti homem, vesti vários corpos, apesar da TV ainda ser bem segregadora nesse sentido, né? A gente sabe que o manequim é até o 44, e olhe lá, feminino, né? Porque masculino pode ser maior. Mas eu passei, vivi muito isso por muito tempo, só que também já não estava mais tão satisfeita, já tinha as minhas crises, porque quando você veste pessoas para a TV, você tem que seguir ali um briefing, que a gente chama, né? Então, tem algo assim que é meio fechado de regras, do que o público gosta, o apresentador, e eu era aquela pessoa que queria, enfim, que ninguém criticasse meu trabalho, queria agradar todo mundo, queria fazer tudo perfeito. E não dá, gente. Bota uma coisa na cabeça. Quando você faz, né, um trabalho assim numa empresa e é muita coisa, você é uma pessoa só, você tem pouca verba, então você tem que se virar e tem que ver o que dá para ser entregue também. Então já estava me gerando um sofrimento ali, já tinham muitas questões. E aí, na pandemia, que eu realmente saí desse emprego de tantos anos e me voltei para a consultoria. E a consultoria juntou um monte de coisas que eu gostava, porque eu tinha essa bagagem já humana, né, de ter a convivência, de viver, enfim, e técnica também, porque eu passei pelas minhas formações, mas eu também vestia muitas pessoas, lidava com muitas pessoas, com muitos gênios, né? Pessoas na TV, vocês sabem, são muitas demandas, né? Você tem que ter um jogo ali de cintura, né? Ser humano em geral, a gente, qualquer trabalho que a gente lida com pessoas, a gente tem que ter ali um feeling, um tato, e isso também demanda muito, muito desgaste, né? E aí, já adiantei lá naquela parte, né? Mas assim, então, só recapitulando, né? Minha formação foi em texto moda, passei pelo estágio, virei assistente, trabalhei com produção de moda. O que é produção de moda, né? Para vocês saberem. O figurino e a produção de moda, qual que é a diferença? As coisas meio que se juntam, assim, porque as pessoas falam que você é figurinista, mas em partes você é produtora de moda. Por quê? Produtora de moda, você vai até
assessorias, que são lugares que agenciam marcas, que emprestam coisas, que são pagas para divulgar. Então, esses lugares emprestam para a gente botar lá na mídia, né? Então, é uma troca. Tudo é uma troca, né? E também lojas, né? A gente vai muito no Bom Retiro e pega emprestado roupas que a gente leva, experimenta, são aprovadas, no caso, né, na emissora que eu trabalhava, tinha uma chefia que passava ali, tinha que ser aprovado antes de ir para o ar. Não é assim, o apresentador gostou e vai para o ar. Não era assim que funcionava. Tem lugares que é. Então, isso também era um pouco difícil ali, porque você tinha que mexer ali com vários egos e com várias demandas, e a cor, por exemplo. Fulana tá de vermelho, então a outra não pode estar de vermelho. Se usou a mesma roupa, a outra não pode usar, porque dá burburinho, né, gente? Dá bafafá. Hoje em dia, com a internet, então o pessoal comenta os looks e tal. Então, tem ali muitas questões, não é só o que a pessoa gostou, sabe? Tem um monte de preocupação, tem que ter ajuste, tem que ter aprovação, tem que ter organização, você tem que ter uma programação, sabe? E as coisas também mudam, às vezes o tempo muda, tem uma notícia, às vezes que é uma notícia mais séria, então você tem que tomar um cuidado, às vezes com aquela roupa. Então, você se organiza, mas até certo ponto. Você tem que ali ficar apagando muito incêndio, digamos assim, né? E o figurino em si, você pode também trabalhar, não no caso na TV, né? Eu fiz figurino porque eu fiz muitas caracterizações aí, como vocês podem ver, algumas, mas é mais stylist, né? A gente acaba fazendo ali, montando looks, né, para as pessoas, quando é, no caso, o apresentador, porque é uma roupa mais comum. O figurino já é um personagem ali, por mais que o apresentador é um personagem também, porque não necessariamente a pessoa que se apresenta, ela é daquele jeito na vida real, porque tem uma construção, né, de uma imagem, a pessoa precisa parecer isso. E às vezes na vida dela ela não tem nada a ver com aquilo, ela não usa aquele tipo de roupa, né? Mas o público espera aquilo porque é para um público específico, porque tem uma direção, tem merchan, enfim, tem um monte de questões comerciais por trás, né, das medidas. Então você precisa ter esse entendimento ali da mensagem que está sendo transmitida, né? Porque como eu falei, a roupa, né, a indumentária é uma forma de se comunicar, ainda mais na TV, né? Então, às vezes, prende atenção, né? Você não precisa falar nada, você já está falando só de você se apresentar de determinada forma. E o figurino dá para vocês trabalharem em outras coisas, né? Por exemplo, filmes, dá para trabalhar em teatro, né? Eu nunca trabalhei em teatro, era uma grande vontade. É que o mercado para teatro é um mercado mais fechado e tem pouca verba, né? Assim, então muitas vezes é complicado, porque a gente tem vontade, mas a gente tem conta para pagar, a gente precisa fazer escolhas, né? Assim, então eu acabei não trabalhando nem em teatro, nem em cinema, mas eu admiro, gosto muito, assim, né? Mas só para vocês saberem que, de repente, tem gente que gosta mais disso, é uma possibilidade também, tá? E para a parte de publicidade, né? Eu trabalhei mais com styling, então, às vezes, você vai vestir uma pessoa para uma propaganda, um comercial, enfim, né? Algo bem específico, né? E aí você precisa vestir com a cor da marca, ou o cenário é tal. Então, você tem que ter esses cuidados ali. E é uma possibilidade também de trabalhar com isso, tá? Aí, como eu falei para vocês, eu acabei caindo na consultoria de imagem, estilo, né, e cores. Foi na pandemia, quando eu saí desse trabalho de tanto tempo e me encontrei na consultoria, porque antes eu já ouvia falar de consultoria, mas eu tinha essa visão de que era uma coisa muito engessada. E sim, existem consultoras e consultores que têm, às vezes, esse viés mais engessado de regras e ai, pode, não pode, é feio, mas eu acho isso muito fora de moda. Só brincando, né, com o trocadilho da palavra. Eu acho que a gente, enfim, a gente está vivendo um tempo de tantas mudanças, né? Assim, acho que por mais que eu sei que as pessoas muitas vezes precisam, tem público para tudo, né? Tem gente que precisa de regras na vida e precisa que alguém diga o que deve fazer. Mas isso é perfil, né? Não é o meu perfil, então eu não atuo assim. Para mim, a moda ela é um meio da gente se expressar e a gente se sentir bem,
né? Porque a moda, eu vou falar para vocês, não é só se vestir, né? É além disso e mexe com questões de autoestima, de autovalor, até de você se posicionar, de você conseguir acesso, às vezes, né? Principalmente mulheres, a gente é muito julgada, né? Pela aparência, então às vezes a gente precisa de umas armaduras também, né? Para a gente poder acessar alguns espaços e então a gente ter esse entendimento e não ser refém, né? Do que dizem que a gente tem que ser, isso dá muito poder. Então, eu vou para esse viés, né? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho, né? Dá para vocês trabalharem sendo consultor, você pode começar, sei lá, sendo só consultor de cores. O que é isso? Ficou muito famoso recentemente um serviço que chama coloração pessoal. A Juliette, lá do Big Brother, o pessoal ficou falando bastante, né, da paleta dela e tal. E aí deu um boom, né? E hoje em dia as pessoas conhecem mais. E você pode ser só consultor de cores, por exemplo, começar sendo só isso. Ou você pode trabalhar com a consultoria completa e focar em nichos também, uma coisa que te agrade mais. Eu vou falar um pouquinho as possibilidades depois para vocês, porque você vai se formando, né? Você não necessariamente vai saber tudo, né? E a gente também vai se reciclando, né? Porque as coisas vão mudando também. E a consultoria também pode ir hoje em dia, por conta das redes sociais, dessa questão de posicionamento estratégico, né? Para essa área mais de branding pessoal, né? Porque hoje em dia tem pessoas que tiveram que ir para o digital, né? Para vender os seus produtos. E aí é uma crise, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu não sei, eu não me sinto bem, eu não sei conversar, eu não me sinto seguro. E aí a gente vai ajudando justamente a pessoa a trabalhar essa mentalidade, né? Isso para tudo, né, gente? E aí eu queria só trazer uma questão para vocês que eu acho que é relevante, pensar moda, né? Porque a gente fala moda, 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 mas o que é moda, né? Afinal, vocês já devem ter visto isso, mas eu quero dar esse recorte porque eu acho que faz sentido aqui no contexto. Né? A moda é um substantivo feminino que significa uma maneira ou costume mais predominante em um determinado grupo em um determinado momento. A gente associa a moda com tendência. A gente acha que moda tem a ver com roupa e é só isso. E não é, né, gente? A moda tem a ver com comportamento. Por que a gente entende muitos povos a partir da indumentária, né? Porque tem a ver com o que estava acontecendo ali naquele momento, né? Vou até dar um paralelo, uma parte também que dá para trabalhar na consultoria é o visagismo. Não sei se vocês conhecem, mas é a análise das feições do rosto. Então, hoje em dia, por que as pessoas estão fazendo tanto procedimento estético, por exemplo, para ter mandíbula marcada, a boca maior, enfim, o feminino, por exemplo, né? Vamos para o foco que a gente que sofre mais com essas pressões estéticas. Mas os homens também estão, né? A gente está vendo. Porque antigamente as mulheres, modelo, até os modelos, o padrão de beleza, ele mudou. Muito claro isso pra gente. O rosto era um rosto mais delicado, mais oval, né? Era ali aquele estilo de mulher que era também uma mulher que não tinha as demandas que as mulheres de hoje em dia têm. Então, hoje em dia, essas formas, né? Vou falar para vocês, linhas, formas, cores, tudo comunica, né? E a junção delas que faz sentido. E rosto mesmo. Eu tenho um rosto bem anguloso. Quando eu era criança, eu tinha minhas crises também com isso, assim. E hoje em dia já é uma coisa mais comum, até as pessoas fazem esses procedimentos, porque transmite força, porque transmite algo mais masculino, né? Com esses conceitos estereotipados de feminino e masculino, mas essa coisa de você não ser tão frágil. E a mulher, uma mulher frágil já não é mais o padrão, né, desejável tanto para homens quanto para mulheres. Por quê? Porque o mundo mudou. Porque hoje em dia a mulher trabalha, a mulher é chefe de casa, ela está empoderada, está resolvendo várias coisas, né? Então, tudo isso reflete na forma que a gente se vê e quer ser visto, tá? Então, assim, estar na moda, né, tem a ver com tendência, que a gente fala assim. Mas é forma de dizer, né? Assim, porque a moda ela se reinventa, é isso que faz a moda girar, né? Assim, porque a moda ela tem relação lá, se a gente estuda
história da moda, né? A moda não existia, ela existiu a partir de um momento que precisou buscar diferenciação de classes ali. Então, a origem foi ali, né? Aí depois virou uma coisa mais industrializada, né? E aí sim virou essa questão de tendência, de uniformização. Então, eu tenho a mesma blusa que a Letícia, por exemplo, né? Mas antigamente não era assim, porque era alfaiate, enfim, era outros métodos, era outra forma de se relacionar com a imagem, com até a durabilidade das coisas, né? Então, assim, a moda, ela tem esse paradoxo, porque a gente quer se diferenciar, mas ao mesmo tempo a gente quer ficar igual, né? Então, a gente quer estar na moda, digamos assim, e ao mesmo tempo a gente quer ser diferente, quer ter algo nosso. Isso é do ser humano. Por isso que a moda é tão interessante, assim, pelo menos eu acho, né? Porque mexe com as nossas questões mais profundas, né? E aí, qual que é a diferença entre moda e estilo? Isso que eu queria falar para vocês, porque eu trabalho. A moda, para mim, ela é uma ferramenta, né? Assim, mas o meu foco é trabalhar o estilo, né? Então, assim, a moda, ela impõe padrões e tendências, né? Então, a moda é aquilo. Para algo estar na moda, você impõe aquilo de alguma forma, as pessoas criam o desejo, daqui a pouco todo mundo quer ter, quando tem, muda. Por quê? Porque é mercado, enfim, tem um monte de questões, e aí perde o sentido, tem que criar algo novo. Já o estilo, ele te dá a liberdade de escolher o que combina mais com você. Pode não estar na moda. Eu gosto de uma roupa dos anos 80 e ela tem tudo a ver comigo e tá tudo bem, né? Então, tem gente que é refém da moda, que a gente fala, que compra coisas que às vezes não tem relação com ela, mas é porque ela tem questões ali que ela de pertencimento, ela quer usar, né? E, gente, normal, tá? Todo mundo pode sentir isso em algum momento, porque a gente não é imune a influências, né? Do meio, das pessoas e da mídia, enfim, é bem até que ponto também que a gente tem que se blindar disso. E às vezes a gente pode se divertir também, né? Porque é uma forma de se expressar. Mas o estilo, ele está relacionado à sua verdade, né? Sobre você, o que tem a ver com você, e a moda não, né? Então, eu queria deixar isso claro, porque, como eu falei, né? A moda ela é uma ferramenta para mim, mas o estilo realmente é o foco, pelo menos na consultoria que eu trabalho, né? O estilo ele é a expressão da singularidade da personalidade, né? O estilo ele é algo mais pessoal, né? Ele se expressa de dentro para fora, ele tem a ver, enfim, com quem você é, com as relações que você tem, com o seu momento de vida. Então, todo mundo tem um estilo, né? Que a gente fala, não tem estilo. Todo mundo tem um estilo, não é porque você não usa coisas caras ou coisas chamativas que você não tem um estilo, né? O estilo tem a ver com quem você é e o jeito que você se mostra no mundo. O consumismo, né, ele é algo muito emocional. Então, como eu falei, a gente não está imune, sabe, a querer estar usando verde e limão, e aí a gente começa a olhar tanto aquilo que às vezes a gente fala, nossa, acho que eu estou gostando. Às vezes a gente não gostava, mas a gente acaba gostando. E a moda tem muito disso. Agora teve o Barbiecore, por exemplo, aquela coisa de todo mundo de rosa e tal, porque vira uma febre, ainda mais hoje em dia com redes sociais. Então a gente começa a brincar e querer fazer parte daquilo, né? Então, é lógico, tem uma diferença entre você ser refém das tendências, né? E você, às vezes, se endividar ou não saber quem você é, né? E isso, enfim, tem muitas pessoas que acabam indo por esse caminho, né? E ficam nele, ou tem as fases também, né? São muitas pressões estéticas, então a gente se afeta, né? Assim, para querer, às vezes, estar dentro de um padrão, né? Porque isso é dito como o bonito, o cool, né? Então, às vezes, a gente também pode sentir essas questões e mexe com questões emocionais, né? De insegurança, como eu falei, de se sentir deslocado. Eu mesmo, antes de ir para a moda, antes de passar na USP, eu tentei o ProUni. E aí eu cheguei até a passar na Anhembi Morumbi. E aí eu fiquei muito em crise também, é que eu não consegui por causa das burocracias de documentação, né? Meu pai era produtor rural, então eu não consegui comprovar. Mas assim, ainda bem que não deu certo em partes, né? Porque eu conheci pessoas incríveis numa faculdade pública, de outras realidades e tal. Mas talvez se eu tivesse ido para essa faculdade, eu ia me sentir realmente um peixinho fora d'água ali, porque
eu ia me sentir muito, eu ia constatar coisas que eu não gostava da moda, né? Assim, não julgando todo mundo, a gente nunca sabe, mas é um recorte ali social, às vezes de pessoas que estão fazendo uma faculdade não para trabalhar, mas porque, enfim, a família tem condições de fazer, de pagar e não sei o quê. Então, são outras vivências e isso também orienta, né, ou desorienta a gente para a vida. Então, assim, o que eu queria falar, né, para vocês? O nosso guarda-roupa, ele não se constrói de um dia para o outro, né? As nossas roupas, elas contam a nossa história, né? Isso eu falo para os meus clientes, inclusive, né? Então, o estilo, ele é a extensão, né, de quem a gente é, dos nossos valores, da nossa personalidade, dos relacionamentos e momento de vida. E nós somos seres em transformação. Então, gente, até para falar da minha área, né, ela está muito relacionada ao autoconhecimento, né? Por quê? Porque a gente trabalha questões ali emocionais, né? O que você gosta, o que você não gosta, por quê, o que você quer transmitir. Então a gente mexe ali em várias caixinhas, né? Para auxiliar essa pessoa. E aí é lógico, né? Você tem que ver se você curte isso, se faz sentido para você e até que ponto, porque tem serviços que não necessariamente mexem tanto assim. Mas tem serviços que sim, e depende muito de cada cliente. Por exemplo, eu atendo mulheres e homens. É diferente também, né? Assim, não que os homens, quando procuram, ou eles estão numa baita crise, tipo, divorciando, enfim, ou eles são mais marido, né? De repente, alguma mulher que fez, ou é uma coisa muito de trabalho. Mulheres já é muita coisa, porque são as que mais procuram. Na verdade, as mulheres procuram mais ajuda. As mulheres buscam solucionar mais do que os homens também. Então, é comum que a gente atenda mais mulheres, mas a gente pode focar também no público masculino. Inclusive, eu gosto de atender homens, acho que flui bem, eles geralmente contratam mais de um serviço, diferente das mulheres, que a gente às vezes tem muitos custos, né, de vida, tem muitas preocupações, e a gente também tem muita oferta, então a gente fica muito em dúvida, né? Enfim, tudo depende. Você pode focar só num público também. E aí, de maneira geral, o que faz um consultor de imagem? Né? Quais são as possibilidades de atuação? Você pode trabalhar em atendimento online ou presencial, né? Tanto que na pandemia eu atendi alguns online, mas enfim, alguns ainda atendo pessoas às vezes de outro país, dependendo do serviço, e aí você vai se adaptando também, né, com aquele cliente. Tem gente que prefere presencial, tem gente que marca tudo de uma vez, tem gente que vai marcando daqui um mês, daqui um ano, então, enfim. Não tem regra, tá, pessoal? E aí, assim, as possibilidades, como eu falei, coloração pessoal, trabalhar com estilo pessoal, análise das roupas, né, de guarda-roupa, enfim, compras, você pode ser personal shopping, mas para fazer compras você tem que entender um pouco desse seu cliente também. Montagem de looks, né? Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de entender a silhueta que gosta, as cores, por que não gosta de algo. Então, você tem que ter essa bagagem também, estética, mas também de entender o que seu cliente quer. Porque o objetivo é o cliente ficar feliz, no fim das contas. Então, você precisa entender muito bem essa pessoa para dar as soluções que ela precisa. O visagismo, que é o estudo da face, que eu falei para vocês, que aí a gente entende formato de rosto, para orientação, né, de cabelo, óculos, barba, acessórios, e também você precisa entender se seu cliente, que momento que ele está vivendo, o que vai ser mais adequado, ou, enfim, o que ele quer transmitir naquele momento específico da vida, né? Porque tem muito a ver com isso, né? Principalmente cabelo, óculos, enfim, são acessórios. Às vezes o acessório ele fala muito mais, né, do que a roupa em si. Depende muito da pessoa. E a questão, e também o stylist, né? Você pode ser stylist, como eu falei, vestir celebridades, de repente, ou vestir pessoas para. Hoje em dia tem muito ensaios, né? Tanto para Instagram quanto, sei lá, para uma grávida, para. Enfim, para qualquer coisa. Na verdade, a gente tem que ser bem criativo e entender ali em que nicho que a gente pode se inserir, digamos assim. Yuri, só uma coisinha, só para você saber, a gente já está com 40 minutos, tá? Ah, tá bom. Tá, então eu não vou explicar tanto sobre os atendimentos, assim, mas de maneira geral, qual que é o objetivo, né?
vocês já perceberam que às vezes uma mesma pessoa usa uma mesma coisa e fica diferente, né? Não fica tão legal. Então a gente tem alguns princípios, né? Assim, às vezes uma imagem está desarmônica, ou a pessoa está batida, ofuscada, e a questão da insegurança. Então, às vezes, a gente dá soluções baseado em alguns conceitos, né? E aí a gente orienta esse cliente e vê o que faz sentido para ele, né? Em relação combinação, escolhas, né, de roupas, acessórios, maquiagem, coloração de cabelo, corte, barba, acessórios, né? Essa última aqui, inclusive, ela é uma apresentadora que na época eu nem vestia e depois ela me procurou para fazer a consultoria. E olha como a imagem dela mudou super. Ela estava, enfim, transmitindo uma imagem de uma garota, assim, uma menina, né? E aquilo já não fazia mais sentido para ela. E aí ela quis fazer uma mudança bem radical, cortou aquele cabelão e tal. E ela se sentiu incrível. Não significa que ela não teve críticas. Não, só que ela estava muito bem com as escolhas dela, sabe? Então, quando a crítica vem, a pessoa não se abala, porque ela entende que aquilo representa ela. E eu acho que isso é a maior prova de que a gente conseguiu um bom resultado ali, a gente conseguiu fortalecer aquela pessoa e trazer as soluções que fazem sentido para ela. Aqui só uma questão rápida também que eu acho interessante pontuar, que, como eu falei, a gente se comunica sem falar nada. Então, aqui, eu falo que se eu fizesse um experimento, esses 3 aqui, que estão com as roupas mais clarinhas e tal, eles seriam mais acessados, porque só pela forma que eles estão, por mais que tenha linguagem corporal, porque eles estão com cores claras, cores mais quentes, formatos mais redondinhos, fofinhos, então eles parecem pessoas mais acessíveis. Os outros, apesar de eles estarem coloridos, eles não são acessíveis por causa das linhas, das formas, da combinação. Então, a gente não... Essa coisa de... se você for colorida, você é acessível. Não necessariamente, porque tem outros fatores, tem outros elementos do design. Não é só a cor, é a forma, o volume e toda essa combinação, tudo isso é que vai fazer a diferença. E aí, assim, só para finalizar, e eu já abro para perguntas, as possibilidades de ingressar nesse mercado. Eu trouxe a minha vivência para vocês, eu passei por essas etapas, acabei caindo nisso por conta da minha vida. Minha vida me levou para cá. Mas, se você quiser hoje ser consultor, você pode fazer cursos, não, você não precisa fazer uma faculdade, você pode fazer cursos. Tem curso online, tem vários cursos, e você pode, inclusive, ser autodidata, né? É que ser autodidata em qualquer área exige de você, na verdade, bastante dedicação. E você também tem que se garantir que você tem que conseguir convencer as pessoas, né? Hoje em dia, você tem que, ainda mais com rede social, então você tem que ser bom naquilo, né? Então, você vai ter que atender, às vezes, de graça, isso é normal, a gente no começo, tá? Quando a gente se forma e tudo mais, você tem que ter o mínimo ali, porque você tem que desenvolver suas habilidades, né? De avaliação, de solução e tudo mais. Mas você não necessariamente precisa fazer um curso universitário, tá, pessoal? Só para vocês saberem disso. E até pelas redes sociais você pode se vender muito, né? Então você pode começar ali fazendo alguma coisinha e daqui a pouco, quando você vê, você já conseguiu se vender, né? Você consegue trazer essas pessoas e mostrar que você é bom naquilo. E então, enfim, acho que é isso, né, de maneira geral, que eu queria trazer. E falar, né, que escolher uma carreira não é fácil, né? Assim, a gente tem muitas dúvidas, mas, se possível, né, tenta se conectar, conhecer pessoas que tragam a realidade da profissão para vocês verem se realmente faz sentido, se vocês têm habilidades, né? E se combina com vocês. Então é isso. Foi muito bom. Eu estava, né, com a apresentação, já falei assim, eu tenho que avisá-la para ela conseguir mostrar todo o conteúdo. Senão eu vou falando. Ai, não, mas é normal, a gente... Porque é um assunto interessante mesmo, né? A Isabela, até aproveitando agora que você falou da carreira, ela perguntou se você, olhando agora, assim, todo o seu processo, tudo, de repente, se você, ao invés de você ter feito um técnico, né? Na verdade, não tanto técnico, mas a própria USP, que é muito voltada para a parte técnica da moda, se ela seria, de repente, menos interessante do que uma faculdade mais criativa. Olha, é difícil dizer, né? Como eu falei para o pessoal, assim, porque se você tem opções, se eu tivesse, de repente, condições de pagar, eu teria feito o SENAC, que era, na verdade,
o lugar que eu mais me identificava. Eu tinha vontade de estudar no Senac, mas eu não conseguia pagar e era uma vaga no ProUni. Então, eu não passei, né? E aí a gente vai barganhando, né? A vida, o destino, a gente vai vendo ali as possibilidades. Hoje em dia, até falei para a Lívia, eu tenho várias queixas e crises com o curso que eu fiz, né, de texto e moda, mas me levou também para essa questão que eu tinha as minhas crises com moda também, de achar um meio fútil, que eu não me identificava. E aí você vê que a moda é muito mais, né? Existem, enfim, emprega milhões de pessoas, movimenta bilhões, então você pode trabalhar com moda de várias formas, né? Tanto que na USP, quando eu fiz pesquisa, eu trabalhei com fibras naturais, com artesanato. Então, assim, a gente pode também ir para esses caminhos, assim, e não essa moda que todo mundo rotula como fashionista né, assim, de celebridades, apesar de eu ter conseguido trabalhar com celebridades, assim, mas não tem como mudar as coisas, sabe? Por isso que eu quis trazer minha vivência e ver como que a gente também, né, vai se Ao adaptando ali. longo vai. Uma pessoa que é mais criativa vai tentar achar, né, naquele espaço um caminho que possa ser mais criativo, né, acaba acontecendo. E é interessante também que você fala, porque muito que a gente vê de consultoria de imagem é muito de regras, e até o que você traz, né, a moda, ela, às vezes, ela pede muito, o que está na moda, o que não está na moda, como que isso tem que ter. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo que tem tantas regras, também tem essa luta por diversidade, né? Tipo, de quebrar essas regras, de quebrar esses estereótipos, e acaba que a consultoria de imagem, ela fica como? Assim, ela vai sempre trazer qual que é o objetivo, além da comunicação? Então, depende, né? Porque tem consultor de imagem que trabalha com adequação apenas, né? A pessoa tem que se vestir o dress code, né? Que a gente fala. E às vezes, e realmente, a gente precisa, muitas vezes, eu falo, né? Às vezes, até para ser ouvido, você precisa ser visto. E visto positivamente, né? Dependendo, ainda mais mulheres, assim. Então, tem muitas questões ali, então a gente precisa entender essa realidade ali da pessoa e o que ela está demandando naquele momento específico, né? Como eu falei, a minha forma de atuar é mais voltada para essa questão de estilo, porque tem a ver com a minha vivência também. E tem pessoas que às vezes vão ditar regra mesmo, e tem pessoas que gostam. É feio mesmo, sabe? Eu quero seguir o padrão, eu quero, enfim, quero que me digam o que eu tenho que ser e viver. Então depende, sabe? Por isso que eu quero mostrar. É um mercado também de várias possibilidades, assim. Eu não, né? Não que eu não julgue, porque eu não acho a melhor maneira de atuar. Eu acho que, como eu falei, eu acho que é ultrapassado, já que a gente está falando de moda e moda é mudança. Então acho que uma pessoa que é muito tradicional, assim, né? Eu acho que não faz sentido. Eu estou na moda justamente porque eu acho que a moda é esse movimento, né? A gente acompanha, e então, para mim, isso me conecta à moda, à mudança, né? Uma coisa mais revolucionária, digamos assim, nesse sentido. Mas é maneira de ler o mundo também. Eu tinha uma chefe que ela falava que o ato de você se vestir quando você sai de casa, né? Não, é você mostrar respeito pela pessoa com quem você vai se encontrar. Então, eu acho que isso é uma coisa que sempre me pareceu, assim, e tem isso, né? Essa coisa de o olhar do outro. A gente está fazendo essa comunicação, a gente precisa do reconhecimento do outro na nossa comunicação, né? Às vezes a gente não pode falar sozinho, né? Entre aspas. Então, ao mesmo tempo que você quer alguma coisa, como que você vê, então, essa comunicação, essa forma da gente tentar criar o próprio estilo, mas ao mesmo tempo tem esses códigos? Sim, porque se a gente não está fortalecido, as críticas têm um efeito destrutivo muitas vezes, né? Por isso que, como eu falei, trabalha com questões de autoestima, de alto valor muitas vezes, né? Então, por isso que tem essa parte psicológica que eu gosto, né? Que eu falei para vocês que não foi para psicologia, mas ainda trabalho com comportamento, com questões emocionais. Só que assim,
tem que ver em que momento a pessoa tá e o quanto ela banca também certas coisas, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, como eu falei, de entender ali como o que faz sentido né, naquele momento. Porque falar se ame, não liga, é fácil falar. Mas só quem sente para dizer, né? Ai, corta seu cabelo, assume seu cabelo, não sei o que, não sei o que. Ah, assumir o grisalho, não sei o que. A gente usa até esses termos, né? Assumir, não sei o que. Só que assim, gente, a pessoa está preparada? É o que ela quer? Então é isso, você precisa entender, você não tem que. Porque se você faz isso, você já está ditando regra. Você já está dizendo como a pessoa deve viver. Então, acho que assim, para minha vida e para minha forma de atuar, eu deixo claro, mas assim, eu vou ter que ter essa sensibilidade, esse respeito com aquela pessoa, para ver se é o que ela quer. Né? É lógico que às vezes a pessoa te procura porque rola uma identificação também, porque é um mercado amplo. Então, você expõe quem você é, como você pensa, você cria conexão, né, com as pessoas. Por isso que eu acho assim, esse negócio de ter competitividade com colegas, eu tenho amigas, várias amigas consultoras, uma até se formou comigo na USP, e assim, a gente é totalmente diferente. Então, não tem problema, sabe, gente? Cada um é cada um e cada um tem a sua maneira, e eu ajudo ela, sabe, se precisar. Então, eu acho que é aquilo que eu falei, depende muito, sabe, de cada pessoa mesmo, assim, né? E daí uma coisa, estava sem o som. E é interessante essa parte de a gente se adequar e falar, porque os nossos alunos eles estão nesse começo de carreira. E assim, eu já ouvi várias vezes que infelizmente isso ainda acontece, né? A gente tem que jogar um pouquinho na realidade. De muitos lugares, às vezes a pessoa ela contratar ou não através de como os nossos alunos, né, como as pessoas, os profissionais vão se apresentando na entrevista. Então é isso, né? E a moda ela tem essa coisa muito tênue, porque você quer, né? Pessoas que gostam de moda têm uma linguagem às vezes muito pessoal, mas ela tem que ter aquela adequação. Qual dica você poderia passar de repente para os alunos, mais nesse sentido mesmo, assim, deles conseguirem Estratégico mesmo, uma né? entrevista, exato, esse olhar estratégico até para começo de entrevista, começo de carreira, como que isso pode ajudá-los, assim? Nesse caso bem específico, né, assim, quando você vai passar por uma entrevista, você quer imprimir uma boa impressão, né? E a gente é muito emocional. Então, lógico, eu posso ter as minhas estratégias ali, mas às vezes a pessoa não vai com a cara. A gente sabe que isso acontece. Mas existem, sim, maneiras da gente causar uma boa impressão. Então, esse vestir estratégico nesse sentido, se você quer muito trabalhar num lugar ou você precisa, você estudar esse ambiente é interessante, você saber mais ou menos ali com o que se trabalha, como é que as pessoas, o que eles esperam de você. Então, assim, tudo bem, eu não gosto disso, mas eu preciso. Então, isso já é diferente, a crise já diminui. Porque você fala assim, mesmo se eu tiver que me adequar, eu não vou me perder. Daí a pessoa tem que ver até quanto que ela consegue também, e quanto tempo ela consegue, né? Mas nesse momento eu preciso trabalhar nessa empresa porque eu preciso pagar minhas contas, e então eu vou me fantasiar, digamos assim, eu vou me vestir de acordo com as regras. Então você entender esse ambiente, o que esperam de você, né? Porque tem os códigos do vestir. Então você não vai chocar, você não vai criar uma impressão que pode ser negativa, né? Porque às vezes fica uma coisa muito não, tem que me aceitar do jeito que eu sou, uma rebeldia que às vezes não é inteligente fazer isso neste momento, porque você quer ser aprovado, então você tem que pensar em agradar, digamos assim, a causar uma boa impressão. Então, entenda mais ou menos ali o que é a sua empresa, o que é essa empresa, que ramo que ela trabalha, como é que as pessoas se vestem, escolha uma coisa mais dentro disso, né? Se adeque, que é a palavra. Em relação à cor, até tem uma dica assim interessante, né? Que às vezes a cor que as pessoas mais gostam é o azul, sabia? Porque ele é uma cor que ele é muito associada a coisas positivas.
tem muitas cores que têm essa dualidade, positivo e negativo, né? Por exemplo, o preto. Ah, tem gente que fala, o preto me traz segurança, o preto me dá poder, ninguém vai me julgar, né? Mas ao mesmo tempo também passa que você é inseguro, muitas vezes, que você está se escondendo, tem relação com o luto aqui na nossa cultura. Então, tem muitas cores que têm os dois lados. O azul, ele já é uma cor que é muito associada a mar, a céu, enfim, coisas assim que todo mundo gosta. Então, de repente, em vez de escolher um preto, escolhe um azul que é mais uma cor neutra, digamos assim, que tende a agradar bastante, né? Tem até um cliente que uma vez a gente fez a coloração e ele usou uma camisa preta de manga curta. E aí ele começou a conversar que ele não ficava bem de preto, não sei o quê. E aí ele falou, será que é por causa da cor? Mas no caso dele foi porque ele ficou inseguro, porque a pessoa comentou, ele era o único de camisa curta. E ele tinha tatuagem e tal, e aí ele ficou inseguro. Mas ele poderia também ter rolado uma conversa lá e ter falado, sim, se destacado. Então depende muito, tá vendo? Do perfil de cada pessoa, né? Mas é uma dica, assim, é inteligente a gente se adequar nesses momentos, porque a gente precisa, né, de uma certa aprovação, assim como em outros momentos, não só de entrevista, mas às vezes rede social, em determinado momento, né, ter um certo cuidado. Eu trabalhei em fábrica por muito tempo, né? Eu trabalhei no têxtil, e é isso, assim, apesar de estar numa área muito criativa, eu tinha que estar numa fábrica, eu tinha que subir e descer a escada, eu tinha que correr atrás do ônibus, do fretado. Então, sapato, né? Tudo você tem que se adequar. E não dava para usar muito salto. Era isso, assim, quem vinha de carro tinha salto. Tem essas coisas, né? Acaba acontecendo, as roupas mais confortáveis ou mais, às vezes, decotadas, porque você se movimenta, enfim, Sim. quando você está. Daí você tem essas questões que vai adequando mesmo e você vai também se sentindo, às vezes, melhor naquele ambiente. Eu acho que é interessante, como você falou, porque é como você também se sente, né? Não é só uma regra que é imposta. Então, ele poderia, né? O exemplo que você deu, ele poderia ter mudado um pouco a narrativa daquilo, de algo positivo para um ponto positivo, porque ele se destacar. E ele acabou ficando mais inseguro. Se intimidando. Assim como tem uma cliente, por exemplo, agora que me procurou, ela está num cargo alto, numa empresa de petróleo, enfim, ela está bem. E ela é uma mulher. E aí ela falou, não quero me vestir como homem, porque eu já estou nesse ambiente, porque ela já precisou por muito tempo, e ela falou que queria, lógico, tem certos cuidados, tem algumas coisas, mas ela falou, sabe, porque às vezes você ocupa esse lugar e aí você fala, não, agora eu posso mostrar a minha individualidade. E é muito importante, ainda mais a gente que é mulher, sabe, se firmar mesmo e não ficar tão refém mesmo, porque comentar, todo mundo gosta de comentar, né? Só que o quanto a gente está fortalecido para não ficar refém disso, né? Assim como as tendências da opinião. Até usar também um pouquinho de uma forma estratégica, né? Tem uma das nossas convidadas que ela teve aqui, ela é estilista, ela passou por várias magazines e tal, a Bruna, e ela falou que tem até na entrevista, assim, eles olham para você e falam assim, você tem mais cara de masculino, então vamos jogar para um lado por causa da forma que você se veste. Aí eu fiquei pensando, nossa, então próxima vez que eu quiser trabalhar com alguma coisa, eu vou jogar de um jeito para as pessoas, na entrevista, me jogar para o lado que eu quero, apesar de eu ser uma pessoa super básica, assim. Porque nesse caso você já sabia que tinha esse viés, né? Depois, então. Porque quando a gente está começando na carreira, a gente não imagina que isso vai fazer tanto efeito, né? Até na hora de você seguir uma carreira. Então, às vezes as pessoas começam, de repente ela sempre ficou com jeans, porque ela, sei lá, uma coisa foi uma decisão de outro baseado na sua roupa. E às vezes a pessoa também não consegue depois se posicionar e falar, não, eu queria trabalhar com biquíni. Entendeu? É isso, exatamente. Né? É bem que a Lívia falou que. Qual que foi o comentário dela? Que você uniu bem essa parte de psicologia com moda, né? Porque tem os dois mundos o tempo todo. É tipo uma sessão de terapia, né? Também. Nossa, já tive momentos catatônicos assim com clientes e eu para mim,
né, pessoalmente, eu me sinto muito honrada, porque a pessoa confiou em você, né? Ela tá abrindo, às vezes, falando sobre algo muito vulnerável ali, e é incrível depois você ver a pessoa voando, assim, sabe? A pessoa liberta e bem com aquilo, e você fala, nossa, que gostoso. E eu aprendo muito também com as trocas, né? Porque a gente sempre aprende. Eu fui uma pessoa que tinha uma autoestima péssima, eu já fui muito criticada, sabe? Assim, meu pai era uma pessoa que criticava muito, então eu tinha várias crises, várias neuroses, então eu entendo muito também, assim, e é um processo também. Em outro momento, eu não seria, acho que, tão apta a fazer o que eu faço, sabe? Porque eu tô bem também hoje em dia comigo, tô mais resolvida com as coisas. Então, eu acho que tem muito da vivência, mesmo que faz sentido pra gente. Então tá, muito obrigada, Yuri. A gente está chegando aqui nos últimos minutos, mas foi muito interessante assim esse olhar muito mais humano, né? Porque é um processo mesmo. Eu acho que a moda ela tem que ser uma ferramenta de libertação. Eu acho que muitos dos alunos têm esse olhar para a moda ainda, ai, gente jovem, todos inocentes, não é? E daí Mas é mas a gente pode. importante, né? E é importante para movimentar, para fazer as novas demandas hoje em dia, né? O que um dia foi aceitável, hoje em dia não é mais. Isso é importante. E vai mudar depois, né? Espero que cada vez mais as coisas fiquem mais abertas a novas interpretações, porque, né, é interessante muito esse caminho da comunicação da moda. Eu queria saber se você tem alguma dica, outra, assim, de repente um livro, um filme, alguma coisa que possa ser interessante para os alunos olharem, verem. Especificamente, não sei, eu acho que eu absorvo tanta coisa. Se vocês de repente quiserem dar um direcionamento, talvez fique mais fácil, assim. Eu tenho uma dica de livro, porque quando você falou sobre história da moda, tem um livro bem legal que chama Sociologia da Moda. Vamos ver se ele está aí no Um que Amazon, chama talvez, em História promoção. Social da Moda também tem. Olha, a História Social da Moda está na minha listinha. História Social da Tem Moda. tem moda do século, enfim, tem história, né, do vestuário também, acho que é interessante. E livros, às vezes, o livro quem gosta, né, dessas questões de autoconhecimento, enfim, que eu gosto, ela fala que ela é uma contadora de história, a Brené Brown. Ela tem na Netflix um documentário e no TED, no YouTube também, que fala sobre vergonha, sobre coragem, sobre essas questões, assim. Eu acho que todo mundo, ser humano, sofre com isso, e quem está tentando, às vezes, escolher mudar de carreira, a gente tem medo, às vezes, né, de arriscar, de se expor, de falhar. Então, às vezes, esse perfeccionismo pode paralisar a gente, né? Então, acho que é uma dica interessante. Ó, Lívia está falando que o seu Instagram é cheio de conteúdo. Eu só vou perguntar qual que é o nome dela para a gente colocar aqui, porque é americana ela, né? É Brené Brown. Quer que eu escreva? Aqui, ó. Vou pôr no chat. Isso, melhor. Eu ia tentar. E o meu Instagram. Ai, eu digitei meio errado, com o N maiúsculo, mas é Brené Brown. E o meu Instagram e TikTok, se vocês quiserem me acompanhar, eu vou adorar. É Yuri Araújo Consultora. Ai, ótimo. Dá um alô lá se vocês gostaram, se foi legal. Aí eu converso com vocês também. Se tiverem alguma dúvida, alguma dica, pode mandar mensagem lá, tá bom? Muito obrigada. A gente só vai precisar fazer agora a foto. Gente, todo mundo bonito. Abra uma Ai, que legal. câmera. Agora a gente está assim. E aí a gente está aqui, consultora. Então a gente vai ficar mais bonitinho. Ó, Tati, fala 1, 2, 3 pra gente. Cara do sorriso no rosto. Muito bem. Eu quero. Eu vou mandar, pode ficar tranquila. Foi muito bom mesmo o encontro. Eu acho que é isso, né? Tipo, essa parte mais humanizada do processo, entender que moda também faz parte da gente, que a gente também vai se adaptando. Muito obrigada, alunos. E vamos aí para a próxima semana com um novo convidado.
E agradecer de novo, Yuri, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, viu? Fiquei muito honrada, adorei estar com vocês. E se tiverem dúvidas, podem mandar lá mesmo, tá bom? Que eu converso com vocês em particular. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal.